não importa o número de vezes que tu estás certo ou que estás errado. O que importa sim é que tu tenhas um ganho maior nas vezes que estás certo do que uma perda das vezes que estás errado. Hoje vamos falar sobre imprevisibilidades. E tu tentas organizar as coisas todas, então tentas esmagar a imprevisibilidade. E isto parece tão fácil quando eu estou aqui a dizer num vídeo do YouTube, pá, e vocês ouvem e pensam assim, pá, isto realmente é fácil, isto é só desfocar-me na ansiedade. Entre aquilo que realmente onde queres chegar e a multiplicidade de caminhos que tu podes ter. Perceptível quando tu chegas à meta, consegues perceber que houveram várias realidades, mas quando tu estás longe da meta e queres ir para lá... A primeira coisa que eu faço hoje em dia, quando acabo de gravar um episódio, é ouvi-lo. E quando eu ouço, eu penso assim, se estivesse a ouvir estes gajos em 2019, eu ia pensar assim, mas o que é que estes bananas estão a querer falar? Isto é genuíno, porque lá eu tinha uma coisa chamada ego. Toda a gente tem ego, é um mecanismo de defesa. E hoje ainda tenho, o Bruno ainda tem, e a pessoa que me está a ouvir neste momento, esta mensagem que eu estou a passar... Na maré de Menezes temos sempre oportunidades. Eu gostei bastante desse tema em que tu viste aqui a imprevisibilidade e que deste-lhe uma conotação ou positiva ou negativa e ela ser simplificada e a forma como tu lidas. Podes ter mais ou menos ansiedade se acreditares então que vem alguém. Eu gostei do exemplo, está sempre a andar, vem alguém me salvar, vem alguém me salvar. Novo livecast da Fórmula do Sucesso. Se é a primeira vez que estás aqui, bem-vindo. Depois desta introdução já sabes o que é que te espera neste episódio. Se já estás habituado, bem-vindo também. É um gosto ter aqui a tua presença neste que é o formato da Fórmula do Sucesso, onde eu, Rubén Dias Marques e o Bruno Lopes e Silva partilhamos pensamentos, refletimos sobre alguns temas e hoje trazemos-te um tema super interessante. Já viste no título, mas agora vamos dissecá-lo ainda melhor. Bruno, o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre imprevisibilidades. Foi um tema, nós abrimos uma caixa nas nossas stories e muitas pessoas falaram sobre isto, que é, apesar de nós planearmos a nossa vida, apesar de nós planearmos as nossas formas de crescimento, de iteração, de trabalho, de tudo aquilo que fazemos, existe sempre um fator que nós não contamos, que é a imprevisibilidade. E eu acho que há várias temáticas, ou seja, não dá para respondermos isto de uma forma que é, se consegues fazer o teu planeamento e aparecem imprevisibilidades todos os dias, não há uma forma direta de tu conseguires lidar com isso. Ou seja, eu acho que há vários pontos, vários pilares, e que hoje podemos passar por alguns deles e trocar ideias diretamente sobre eles, porque, mais uma vez, não é algo que esteja totalmente desconstruído e, em formato livecast, nós conseguimos fazê-lo de uma forma muito mais abrangente. Se nós fizéssemos isto em formato de fórmula, e hoje temos aqui duas câmaras, câmara principal e na câmara secundária, primeiro episódio em que temos duas câmaras, se fizermos isto em formato de fórmula, eu diria que para lidares com a imprevisibilidade, não importa o número de vezes que tu estás certo ou que estás errado. O que importa sim é que tu tenhas um ganho maior nas vezes que estás certo do que uma perda das vezes que estás errado. E no somatório final da imprevisibilidade, dares o passo atrás, fazeres aquilo que nós falámos durante as nossas lives quando criámos a comunidade Mentes Premium, que é deixares de ver o olho do quadro e começares a ver o quadro Isso. como um todo. E a imprevisibilidade, quando aparece no nosso dia e fica até ao final do episódio, se tu sentes ansiedade, porque vamos-te explicar claramente como é que a ansiedade está ligada à ameaça de um resultado imprevisto. Imprevisto porquê? Porque é um resultado que não está associado a algo previsível. É um resultado associado à imprevisibilidade. E essa ameaça que vai explodir depois a ansiedade em ti, ela normalmente ela acontece porque tu estás muito perto do quadro. Então, se tu fores ver numa visão mais macro, em que tu és um oceano e aquela onda de imprevisibilidade é só parte desta maré que está a passar na tua vida. Sim. E antes de mais, se não fazes parte da comunidade Menos Premium, subscrevam o Patreon e temos acesso a uma comunidade onde partilhamos ideias com pessoas que querem fazer este crescimento, esta desconstrução de temas, como nós fazemos aqui, por isso aproveito a oportunidade e falo. Mas antes de responder essa tua questão diretamente, tu tocaste num ponto que eu acho que é muito interessante, que foi a questão de quase um comportamento de mais do que soma zero, que é tu não vais estar sempre certo ou não tens que ganhar sempre. Uhum. Interessa é que dentro, quando aparece uma imprevisibilidade, tu consigas ter aqui quase um acto de progresso, que é estares mais vezes do que menos vezes. Certo. Mas há uma coisa aí associada que eu acho que é muito importante e que é o que acaba por trazer também essa ansiedade que tu falas. Quando tu começas a progredir nesta questão de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de processos, tu tentas fazer o quê? Tentas ao máximo matar a imprevisibilidade. Eu Uhum. vou planear todas as coisas que tenho para ter menos imprevisibilidades. Eu vou fazer uma viagem, levo a minha malinha com os meus medicamentos, com a minha roupa, com tudo organizado, para caso aconteça qualquer coisa, ou seja, caso haja uma imprevisibilidade, nós tentamos esmagá-la.
E é aqui neste sweet spot de desenvolvimento que eu acho que acontece uma coisa interessante, que é, tu primeiro és o totalmente imprevisível, porque não controlas nada, não planeias nada, então Correto? vives só com previsibilidade. Estás a navegar. Depois começas a precisar de tempo para crescer, desenvolver-te, e o tempo é finito e tu tentas organizar as coisas todas, então tentas esmagar a imprevisibilidade, ou seja, passas de navegar para quase esmagar. Eu acho que tu estás em crescimento a sério quando aceitas que existe essa imprevisibilidade e mesmo assim consegues fazer o que tu disseste, ou seja, ter uma abordagem de vou tentar dentro disto tudo ganhar mais vezes, passando a expressão, do que perder. Mas eu queria só que tu pensasses sobre esse ponto que tu disseste, sobre uma questão que é nós temos a ilusão do controle total. Ou seja, Correto? este é o pilar que eu trago aqui. Eu disse que íamos falar de vários pilares, mas esta ilusão de controle total já aconteceu várias vezes na minha vida, que é eu vou planear tudo isto que vai acontecer e entretanto acontece qualquer coisa que nós nem fazemos noção. Eu respondo a isso como uma frase de um livro que eu partilhei nas histórias da Fórmula do Sucesso esta semana. Se ainda não segues o nosso Instagram, vai lá porque temos conteúdo semanal para ti. Chama-se Fórmula do Sucesso Podcast. Eu partilhei lá uma história com uma frase que dizia assim: a parte mais importante de um plano é a fase de planeamento, não o seguires de acordo com o plano. E com Yeah. isto, eu não quero dizer que tu não deves cumprir os planos a que te propões, mas a fase de planeamento, o que ela te traz é essa falsa sensação de controle. Acontece porque na fase de planeamento tu vais fazer uma previsão daquilo que te vai acontecer nos dias seguintes. Tu Sim. fazes uma task list. Se tu acordares com uma amiga da no dia de manhã, tu não vais ter a oportunidade de fazer a terceira task list, que era ir correr, por exemplo, Claro, a claro, claro, terceira claro. task da lista. Então, esta ilusão de controle total aparece precisamente daquela fórmula que nós falamos muitas das vezes, que é do futuro ideal, de um resultado imprevisto e de um Sim. resultado previsto. Yeah. Se isto fosse uma pirâmide, o que nós fazemos no controle total é tentar aproximar sempre o resultado previsto do futuro ideal, que é, se eu quero estar aqui, esta lacuna entre o resultado que eu vou ter e aquele que eu quero ter tem que estar o Yeah. mais esmagada possível. E é aí que a ansiedade e a ameaça entram na tua vida, mas elas são inevitáveis. E nós aqui queremos é perceber como é Sim, que sim, vamos sim, lidar com sim, sim. elas. Não, ou seja, nós só fazemos esta reflexão, se tu fores a ver, isto é algo que é o que te ajuda nesta progressão, desde o navegar até ao esmagar a imprevisibilidade, até perceber e aceitá-la e começar a fazer isso mesmo que tu estás a dizer, e esta ilusão do controle total que nós acabamos por ter, isto acaba por ser algo, e eu gosto de fazer esta ponte, trazendo a alegoria da caverna de Platão, em que para quem não sabe, a alegoria da caverna não é mais do que pessoas que foram criadas, acorrentadas dentro de uma caverna, a olhar para uma parede. Havia uma fogueira entre elas e pessoas que passavam com objetos fora da gruta ou desta caverna. E o que as pessoas viam era a projeção dos diferentes objetos, que pareciam demónios, que pareciam de várias coisas. Ou seja, o que elas viam, a realidade delas, olhar para aquela parede, era tudo aquilo que acontecia à volta. E porquê é que eu digo que isto é igual à alegoria da caverna? A alegoria da caverna termina com uma das pessoas que se solta, um prisioneiro que se solta, vai lá fora, primeiro começa-lhe a doer os olhos quando começa a ver a luz, ou seja, a sair da caverna e a ver a luz, e depois de ver que a realidade é a do mundo e não aquela que ela viu durante a vida toda dentro da caverna, e vai querer contar aos outros. Ou seja, ao ouvir contar aos outros, os outros não acreditam e dizem que ele está errado. Certo. E esta controle total, ou esta ilusão de controle total, não deixa de ser a mesma coisa. Que é o quê? Nós achamos que a nossa realidade, ou este controle todo, é aquilo que nós estamos a ver na parede da caverna. E o que é interessante aqui? É que nós próprios fazemos ciclos de crescimento no caminho desta imprevisibilidade para baixar a ansiedade. Só para explicar antes de te passar a palavra, que é o quê? Nós, quando estamos a achar que estamos no nosso controle máximo, seja ilusão de controle máximo, quando crescemos, aprendemos mais qualquer coisa e voltamos a olhar para trás, pensávamos, mas como é que eu pensava aquilo naquela altura? Ou seja, aquela era a minha parede da caverna. E depois voltas a. Mas de qualquer das formas, não é fácil tu reduzir esta ansiedade geral. Eu estou a dizer tudo isto para o quê? Para, ao caminhar nesta parte que tu disseste, que era reduzir aquela distanciazinha entre o futuro ideal e aquilo que tu estás a fazer, essa ansiedade eu acho que vai sempre acontecer caso tu estagnes. Caso tu pretendas estagnar, eu acho que tu aí consegues fazer esse controle. Agora, se tu quiseres arranjar um novo emprego, progredir naquilo que estás a fazer, aprender mais qualquer coisa, vai sempre haver esta distância entre aquilo que realmente onde queres chegar e a multiplicidade de caminhos que tu podes ter. Ou seja, esta multiplicidade de caminhos é perceptível quando tu chegas à meta
e olhas para trás e consegues perceber que houveram várias cavernas, várias realidades, mas quando tu estás longe da meta e queres ir para lá, tu vais ter várias realidades às quais vais poder enfrentar. Se este processo fosse confortável, não se chamava zona de desconforto, Sim, seria zona de conforto. E se pensarmos que essa ansiedade que falas, ou essa capacidade de imprevisibilidade e de lidar com ela numa fase em que estás a crescer e queres ser mais alguma coisa, é claramente uma das descrições de estás fora da tua zona de conforto, que é brutal. Isso mesmo. movimento Já, já, é bem visto. a antítese de estagnação. Então, Já. se tu estás estagnado, não estás em movimento. Movimento é o que te vai abrir novas portas e novas oportunidades. Então, o que eu desconstruí é essa ideia que tu disseste de alegoria da caverna, que é algo que está no livro da República de Platão. Platão, Já. e ele lá ilustra muito bem esta questão de nós estarmos sujeitos a estímulos externos e fazermos desses estímulos a nossa realidade. Sim. Então, se tu conseguiste desconstruir que a ansiedade não é o teu foco principal, pensares assim constantemente, ok, eu estou ansioso, ou eu tenho, sou propício, sou uma pessoa impulsiva e que fica ansiosa de forma muito, muito fácil. E eu Uhum. tenho que me focar em diminuir a ansiedade. Se calhar o que tu tens que fazer é focar-te em esquecer a ansiedade. Eu com isto não quero dizer ignorá-la e camuflá-la com outras coisas. Não, não é isso que eu quero dizer. É não fazer dela o teu foco principal. Ok. Porque a forma como tu moldas a tua realidade subjetiva, que é um dos temas que estão no livecast que está a aparecer agora no canto do ecrã, se quiseres podes investigar sobre ele, onde falamos a diferença de realidade objetiva, realidade subjetiva e realidade consensual. Então, na tua realidade subjetiva, se ela é originada pela forma como tu pensas e ages, pelos teus comportamentos e identidade, Uhum. se tu conseguires fazer um desviar do foco de eu não quero estar ansioso, eu não quero estar ansioso, mas sim, ok, eu estou ansioso porque estou em movimento, ou eu estou ansioso porque estou a dar mais um step na escada do sucesso, ou na escada daquilo que for, pode não ser sucesso na palavra, no sentido literal da palavra, mas eu estou em movimento e o movimento é rei para mim. Então Uhum. tu fazes uma coisa que é, esse deixa de ser o teu foco principal e o teu foco principal passa a ser em movimento. E esse movimento vai-te trazer um micro resultado que Ok. vai dar ao mesmo que falamos nos outros livecasts, que é micro resultado, parte emocional mais estável, sensação de bem-estar maior, que é o que definem por felicidade, é a sensação de bem-estar subjetivo. E porquê Boa. subjetivo? Porque o que é felicidade para ti é diferente do que é felicidade para mim. Mesma Mas cena. antes de terminar o raciocínio, quero só deixar um ponto que é, então este movimento associado a um bem-estar subjetivo leva-te a uma questão que é desprendimento, liberdade. Tu pensares Yeah. que esta evolução que está a acontecer, ela é despegada da ansiedade, e isto parece tão fácil quando eu estou aqui a dizer num vídeo do YouTube ou do Spotify e vocês ouvem e pensam assim, pá, isto realmente é fácil, isto é só desfocar-me na ansiedade. Não é assim, não é assim que acontece, mas isto é um processo gradual, é uma coisa que acontece de forma escadinha, é step by step, é iterativo até chegarmos lá. Não, e imagina, isto, mais uma vez, eu acho que digo isto em todos os livecasts, mas adoro fazer isto porque isto é mind-blowing, de trazermos aqui temas em que tu acabaste de colmatar aquilo que eu disse, ou seja, tu não vais eliminar a ansiedade, ela vai lá estar sempre, tu vais te focar em micro-resultados e em progresso, movimento, fazer acontecer, esse movimento vai fazer com que a tua ansiedade vá mudando, já não é a mesma sobre aquilo que, que acontecia, e tu tens ganhos, mas isso faz-me lembrar. Tu trouxeste aí um ponto, eu estava concentradíssimo a ouvir-te. Trouxeste aí um ponto que é uma teoria que eu gosto bastante, que é a Butterfly Effect, ou seja, o efeito borboleta, em que um trilogista, para quem não conhece, cerca de 1960 e qualquer coisa, disse que se uma borboleta bater as asas numa parte do mundo, pode haver um tsunami na outra parte. Isto é uma brincadeira, uma metáfora, mas o que ele quer dizer é que um micro resultado pode gerar uma mudança na tua vida que tu não consegues perceber. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês podem estar num restaurante qualquer, entretanto conhecem uma pessoa, que essa pessoa pode ter uma empresa que vos contrata, que vocês vão para outra área de atuação, que depois crescem e conseguem atingir os vossos objetivos, ou então podem ter um infortúnio, uma doença, alguma coisa. Ou seja, este Butterfly Effect não é mais do que uma pequena coisinha que pode ter um efeito que nós não temos controle. E isto que tu falas dos micro resultados, eu trago o Butterfly Effect porque acho que calça aqui que não é uma luva. Do género, se tu fores evoluindo, este não deu, este não deu, este não deu, mas tu estás em movimento, estou a ir buscar tudo o que falámos, estás em movimento, estás em progresso, estás a andar, até que há um destes micro resultados que rapidamente pode ser aquele que potencia e que tu fazes a diferença. Claro, com fator de sorte, com fator de consistência, resiliência, tudo aquilo que nós falamos, mas acho que encaixa aqui que não é uma luva o Butterfly Então, Effect. nesta fase do livecast, chegamos à conclusão que há esforços externos que não só o esforço individual.
E isto Certo. leva-te a um pensamento que é precisamente a forma como começámos o livecast e é o título deste vídeo, que é: existe imprevisibilidade, mas a imprevisibilidade tanto pode ser para o lado positivo como pode ser para o lado negativo. Claro. Qual é? Nós falámos disto no episódio da Fórmula do Sucesso, eu já não me recordo do número ideal porque nós estamos com mais de 60 episódios neste momento, mas há um dos episódios numa fase inicial em que falámos de tu tens uma atitude pessimista ou uma atitude otimista. Uma atitude pessimista e otimista são ambas atitudes biased. Yeah. Elas estão enviesadas por um estado emocional, por uma crença, por o que quer que seja, mas elas estão enviesadas. E então, se tu olhares para a imprevisibilidade como uma atitude pessimista, tu vais pensar assim: ela aparece na minha vida, a imprevisibilidade, eu não a consigo prever e isto vai-me trazer uma tragédia. Se tu olhares para a imprevisibilidade como uma atitude otimista, tu vais pensar assim: pá, eu estou aqui a fazer o meu movimento e o meu esforço diário e estou aqui a crescer aos bocadinhos, mas a imprevisibilidade pode-me trazer aqui uma alavancagem no futuro. Então está aqui a diferença de tu viveres numa constante ansiedade de pensares que pode ser sempre para o mal, como viveres numa constante ansiedade de pensares, vai chegar alguém e vai-me salvar. E eu Ok, estou ok, aqui, ok. não É preciso verdade. fazer nada, vai chegar alguém e vai-me E há salvar. muitas pessoas que funcionam assim. E se calhar até pode Yeah, aparecer. yeah, yeah, yeah. É que se fosse previsível, não se chamava Aí imprevisibilidade. está, aí Mas está, é aí tudo está, uma yeah. questão de, com as ferramentas que nós temos hoje, nós não sabemos se o nosso clube vai ganhar o jogo de futebol amanhã. Podemos ficar ansiosos, mas podemos ficar ansiosos porque um jogador do outro lado foi movido e vai tornar a equipa adversária mais forte, ou podemos ficar ansiosos porque a nossa equipa é muito boa e vamos dar 5-0 naquela equipa. Sim, sim. Então, bora só tentar perceber uma coisa que é. Temos dois tipos de perfil que lidam com a imprevisibilidade. Tu és uma pessoa otimista, lidas de uma forma otimista e está ok. Apesar de trazer ansiedade, pode até ser uma ansiedade motivadora para o teu percurso. Ou então tu és uma pessoa pessimista e lidas com a ansiedade de uma forma bloqueadora. E se ela for bloqueadora, bloqueante, a forma que quiserem chamar, se ela vos bloquear de avançar, então ela deixa de ser uma alavanca a alavancar-te para cima e começa a ser uma alavanca a empurrar-te para baixo. E é mais difícil tu correres uma maratona com mais 10 quilos às costas. Então, eu acho que resumi isso tudo em oportunidades na crise. Ou seja, na crise ou na maré de menezes, temos sempre oportunidades. E eu agora acho que trago outra história em que nós podemos aprofundar esse tema. Eu gostei bastante desse tema em que tu viste aqui a imprevisibilidade e que deste-lhe uma conotação ou positiva ou negativa e ela ser simplificada e a forma como tu lidas podes ter mais ou menos ansiedade se acreditares então que vem alguém. Eu gostei do exemplo, está sempre a mandar, vem alguém me salvar, vem alguém me salvar, ou então isto está-me a acontecer porque vai acontecer outra coisa qualquer. Mas, então imagina, oportunidades na crise. Temos outra história também de República de Platão, e eu trago estas histórias aqui porque acabei de Tão, ler o livro tão e eles frescas. estão tão frescas. E há uma história que é o Anel de Giges, penso que é assim que se diga, em que há uma pessoa sem grande importância na sociedade que encontra um anel e ao colocar o anel fica invisível. Ou seja, ele, ao colocar o anel, fica invisível, dá-lhe a oportunidade de conseguir chegar perto do Principado, mata o rei, fica com a mulher do rei, conquista o reinado. Ou seja, ele teve uma oportunidade, ou seja, a oportunidade da crise foi encontrar aquele anel, para deixar de ser, salvo erro, era agricultor, deixar de ser agricultor e utilizou-o para fazer isso. Certo. Porquê é que eu trago esta história e acho que se encaixa aqui para fazermos ainda um raciocínio ou por puxar mais por ti e por essa ideia? Quando ele encontra o anel, teve uma oportunidade na crise. E ele utilizou para fazer o mal em conotação dele próprio. Ou seja, o bem para ele, ficou rei daquele reinado, Uhum. mas fez o mal a alguém, roubou a esposa, assassinou, fez todas essas coisas. A forma como tu encaras estas oportunidades, quando são imprevisíveis, tu apenas podes encarar para bem ou para o mal, tal como disseste, mas quando tens a oportunidade, achas que nós tipicamente acabamos por decidir as imprevisibilidades na ótica da nossa benfeitura própria ou conseguimos ter algum discernimento e fazer a benfeitura geral? Isto é o quê? Tens esta imprevisibilidade que aconteceu, um anel no teu dedo. A partir daí podes decidir o que é que eu vou fazer com isto. És invisível, podes fazer a mesma coisa que o Guiz, ou podes fazer outra coisa qualquer, utilizar aquilo para salvar a humanidade ou fazer outras coisas. E achas que quando nós estamos perante imprevisibilidade e temos a oportunidade de fazer a diferença, ou seja, temos o anel para colocar no dedo, normalmente vamos para uma ótica mais egóica e egoísta e fazer para nós, ou vamos utilizar isso para prosperidade geral? Responde-te a isso sim.
o dinheiro, quando chega até ti, só revela a pessoa que tu és. Como é que se chama o anel? Anel de Acho que é Giges ou Giges, ou... Giges. É, mas chamemos-lhe Giges. Se for do contrário, deixem nos comentários só o nome. Anel de Giges. O dinheiro só chega até ti quando. E quando chega até ti, ele revela aquilo que tu sempre foste. Há pessoas que, quando recebem muito dinheiro e ficam ricas, podemos assim dizer, ou fizeram uma fortuna, eles ficam revelados como umas pessoas que são os parvalhões, e há outras que começam a fazer ainda melhor o bem para a sociedade e começam a tratar melhor as pessoas que estão à volta deles. O anel de Giges aí pode ser uma metáfora disto, em que ele só vai revelar o teu valor, o teu verdadeiro caráter. Para mim, pessoalmente, eu não te consigo responder a essa pergunta por uma questão, que é, eu ainda nunca tive um anel de guiz na mão. Claro. E quero deixar esta chamada de atenção para todas as pessoas que nos ouvem. O anel de guiz só vai revelar a forma como tu ages quando ninguém está a ver. Era isso mesmo. Isto não é combinado, mas era isso mesmo que eu queria ouvir. E por uma coisa, porque é que era isso mesmo que eu queria ouvir? Porque tu tens de ter os teus valores com e sem imprevisibilidade. Eu queria chegar aqui, isto não é combinado, e chegámos mesmo a esse ponto, que É é, verdade. tu quando tens o anel de guiz e tu respondeste de uma forma exímia, para já nunca tiveste nenhum, mas quando há uma imprevisibilidade, porque é que as pessoas abanam? Porque é que as pessoas perdem o controle? Porque é que as pessoas perdem o planeamento? Porque as pessoas não estão, a maior parte das vezes, a ser fiéis a elas próprias, ou então estão-se a revelar, que é, acontece uma imprevisibilidade, há um medo, há uma ansiedade, tipicamente, sistema um a tomar decisões, sistema um a tomar decisões, há ali uma procura a fazer acontecer, e normalmente é aí que esses valores vêm à tona. É E é verdade. nesse controle geral, e isto é muito complexo, mas é neste controle geral de se tiveres os teus valores no sítio, se tiveres as tuas coisas orientadas, se tiveres essa tua ansiedade controlada, quando aparece a imprevisibilidade, seja ela um anel, seja uma coisa, um infortúnio, seja uma coisa boa, tal qual como tu fizeste a distinção, tu consegues organizar-te de uma forma muito mais sensata e de uma forma que consigas continuar a atingir os teus objetivos. Houve uma altura da minha vida onde eu achei, uma altura não muito longínqua, onde eu achei que era uma pessoa indecisa. Uhum. Ou seja, sempre que eu tinha que tomar uma decisão, eu gastava muita energia e tempo a tomar essa decisão. E na altura aquilo afetava-me negativamente porque eu pensava assim: eu realmente sou uma pessoa indecisa. Hoje eu olho para isso e digo que sou uma pessoa ponderada. E a mesma, ou seja, é a mesma premissa. Tu é que encaras as coisas de maneira diferente. E isto significa que, na altura, eu não tinha uma coisa definida que tenho hoje e foi isso que me fez mudar a minha perspectiva, que é, eu não tinha uma identidade forte e definida. Então, quando Boa, boa, aparece boa. o anel e eu coloco aqui o anel no dedo, é quando eu chego a casa e ninguém está a ver, o que é que eu vou fazer? Como é que eu estou a agir? Como é que eu Yeah. estou aqui hoje, num episódio, a dizer que tenho que ser uma pessoa consistente e ter micro resultados e fazer e lidar com a imprevisibilidade, mas quando estou fora Quando daqui desliga a câmara, o que é que eu estou a fazer? não Ah, adoto esta postura. E percebes que a conclusão onde nós chegamos, eu acho que não é necessário dizer que não é planeado, porque o flow da conversa leva-nos até aqui, mas a conclusão a que chegamos, quando chegamos a esta fase do episódio, para todas as pessoas que nos estão a ouvir ainda, estão a assistir ao vivo a um episódio super interessante e que está-nos a dar um gosto enorme fazer. Então não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o like para apoiarem este projeto, é muito importante para nós. Mas quando chegamos até esta fase do episódio, nós percebemos que realmente há valores e princípios que eles nunca saem de ti, independentemente da situação. E isto chama-se identidade. yeah. São as camadas da cebola, já falámos aqui também, que criam o teu núcleo duro e que fazem com que tu te tornes uma pessoa responsável por ti próprio, responsabilização, que consegue lidar com a imprevisibilidade boa e com a imprevisibilidade má. Uhum. Não é que não tem ansiedade, é que Vai ter. consegue lidar e tomar decisões. Há uma frase interessante de Napoleão Bonaparte que diz assim: Mestre é a pessoa que consegue tomar uma decisão mediana quando todas as pessoas à volta estão em êxtase. Não, a frase não é bem assim, mas é quando todas as pessoas à volta estão numa fase Que não podem tomar desordenada. e que não e as decisões que forem aí tomadas vão ser mal tomadas porque quando tu estás em êxtase, quando tu estás em êxtase, seja para bom e para mal mais ou É em menos. pânico, eu acho que é pânico que ele diz. Mas euforia é a mesma coisa. Tu não podes Exatamente. tomar decisões em euforia. Se tu estiveres muito contente, uau, isto é tudo uma beleza e vai tudo acontecer, não tomes decisões. Toma amanhã depois de dormir, quando te levantares de E os manhã, teus níveis químicos já estão mais equilibrados. e vais tomar uma decisão precipitada pelo teu nível. Ou seja, mais uma vez, isso também é previsibilidade. Ou uma imprevisibilidade baseada em euforia ou em tristeza ou em parte mais difícil de lidar. Isto para mim acaba numa coisa que é a importância da adaptabilidade.
Ou seja, isto tudo que nós falámos, ou seja, já tocámos Uhum. aqui em vários pontos, Certo? e que culmina na importância de tu te saberes adaptar. Esta importância da adaptabilidade vem do quê? Há uma imprevisibilidade que te muda o plano, que te muda a vida, coisas que nós não controlamos, seja, mais uma vez, desde uma doença que aparece e tu não consegues perceber, até ganhar euro milhões. Ou seja, os valores, há pessoas que ganham e perdem tudo, e há pessoas que têm um infortúnio e mantêm isso que tu falaste da identidade. Mas esta importância da adaptabilidade, eu acho que é algo que também requer, no fundo, tu saberes quem é que tu és. Esta questão que tu estás a dizer da tua identidade, porquê? Porque se tudo está a mudar e se tudo está a precisar de novas informações e tomadas em tempo real, tu tens que tomar decisões rápidas, e tomar decisões rápidas é sempre baseado naquilo que tu és. Ou seja, se eu quero ir para ali daqui a 10 anos, se isto é meus valores, se isto é aquilo que eu não abdico, quando há uma decisão rápida a tomar, tu dizes logo, ok, eu não quero, ou não vou. Ou seja, quando há um butterfly effect de que te despolta qualquer coisa, tu consegues perceber isso. Mas isto traz outro ponto que eu acho que é interessante aqui, que se calhar vai um pouco longe, hoje já não tanto, mas que estava um bocado desfasado do Bruno de há 2 3 anos, que era um Bruno muito mais pragmático, em que tu não tinhas aqui tanto uma coisa chamada intuição e instinto. Porquê? Quando tu tens esta questão da importância da adaptabilidade, tens que tomar decisões rápidas, sabes quem és, tens os teus valores, mas não deixes muitas vezes que ir pela tua adaptação e o teu instinto. Ou Sem seja, dúvida. de rapidamente os números vão contra ti, as coisas estão todas a acontecer, mas tu achas que é para ali que deves de ir, e normalmente tomas uma boa decisão quando tens todas estas coisas bem delineadas. Isso acontece, não entrando nesse tema neste episódio, mas isso acontece quando tu defines, primeiro, a intuição é uma coisa que se trabalha. Sim. Isto é dado a Sim, sim, definir. sim. Não é a Que é intuição com em... base no teu. Ou seja, só para esclarecer, porque é com base no teu repertório todo, não é? Porque, não, e não é a intuição que se trabalha em si. É tu ouvires a intuição, é que se trabalha. A intuição Ah, ok. é algo Ok, que, ok, ok. que grande parte da literatura defende que já existe. Mas tu ouvires a intuição é algo que é treinado e que tem que ser trabalhado. E porquê? Pela uma justificação que eu dei no episódio da inclinação primordial, e se vocês ainda não viram, eu aconselho-vos a ver esta questão do propósito e da definição de quem são. Porque a intuição trabalha-se, ouvir a intuição trabalha-se quando tu estás alinhado contigo próprio e compreendes-te. Yeah. Expliquei no episódio que se eu sou uma pessoa impulsiva, eu consigo perceber como é que eu vou agir. Se eu sei que sou uma pessoa impulsiva, consigo perceber como é que vou agir, por exemplo, quando estou em grupo. Se toda a gente à minha Ok. volta pede uma cerveja, eu sou uma pessoa impulsiva, apesar de eu não beber álcool ou estar a reduzir o álcool, também vou pedir uma cerveja. Yeah. E depois de pedir, penso assim, já não queria, mas já não vou dizer que não quero. Yeah. Então, isto de tu seres impulsivo leva-te a tu conheceres-te. E tu conheceste leva-te a perceber, ok, intuição é o quê? Ela é algo que é transversal e não pode ser aqui descrita de uma forma racional. E quando percebemos que não conseguimos descrever tudo com racionalidade, e isto foi um exercício super complexo para nós, quando percebemos que não é a racionalidade que explica tudo, a razão, então nós percebemos que há algo que nós nos podemos conectar, independentemente de ser uma parte espiritual, que também é a conexão de Sim. que falamos várias vezes, percebemos que a intuição é um formato de pensamento ou de ideia que chega até ti, se lhe pudermos chamar assim, e que tu podes ou não abafar consoante a origem dela. Se tu perceberes que aquele pensamento chegou até ti numa fase onde tu estás mais estressado ou estás com alguns desafios a nível emocional, tu percebes que será que isto é intuição ou será que isto é um pensamento pré-feito meu e Sim, qual é a sim, sim, definição sim. entre isto? Não Claro, quero entrar pela parte filosófica, o que eu claro. quero dizer é que para trabalhar o ouvires a intuição, tu tens de começar muito mais acima no trabalhar primeiro em coisas simples, em perceberes quem sou eu, como é que eu me caracterizo? Nada de advogados e eu. Não, esqueçam isso. Desapeguem-se dessa Isto- sociedade. Vocês desapeguem-se de todas essas etiquetas porque não é isso que vocês precisam. O que E vocês nem, e precisam. nem é isso que vocês são, isso é aquilo que vocês fazem. E é isso com que vocês enquadram na sociedade. Yeah. Mas quando vocês metem o anelzinho e a sociedade já não está a ver, como é que vocês são? Quem é que vocês são lá atrás? Epá, e isto traz. Eu gosto de falar disto. Gosto mesmo genuinamente de falar disto porque traz-te uma leveza, traz-te uma clareza de pensamento, Yeah. traz-te uma capacidade de tu te tornares uma pessoa mais empática, porque sabes que a pessoa que está à tua frente, por ser melhor que tu em determinada área, não quer dizer que tu tenhas que dar-lhe.
esse desapego, percebes? Não tens E que estar sabes que às vezes ali. o lidar, isto tu estás a dizer é uma cena muito importante, porque o lidar com a imprevisibilidade às vezes vai com o tu não saberes lidar com isso. Que é, tu estás perante uma imprevisibilidade no trabalho, ou em qualquer coisa, numa instituição, numa instituição sem fins lucrativos, numa sede, numa coisa qualquer. Quando é que há problemas com a imprevisibilidade? Alguém decide um plano e há outro alguém, por exemplo, que decide destruir aquele plano. E normalmente o teu medo daquela imprevisibilidade não é do plano ter mudado, porque tu vais fazer outro plano. É porque alguém te mudou o plano, alguém que tinha todas estas coisas que tu acabaste de dizer, com os títulos todos associados, e se calhar tem uns ou mais ou menos que tu, e tu sentes que tens menos que ele. Isso é que te vai causar o problema da imprevisibilidade. E nas caixinhas que nos fizeram, nas respostas que fizeram às caixinhas, falaram-nos um pouco disso. E esta é uma dica que eu aqui deixo, que é, muitas das vezes a imprevisibilidade não mexe com o vosso plano, mexe com o vosso ego. E essa é a dificuldade de lidar com a imprevisibilidade. Porquê? Porque mudou-se o plano. Se era para fazer para a esquerda, faz para a direita e era, não tinha Tal e problema qual. nenhum. Quem tem que decidir e tomar a decisão, tomou a decisão, alterou as coisas, vamos implementar. O problema é que nós já tínhamos definido que não era aquilo que era para fazer e então alguém superior a nós fez essa alteração e a gente já não está contentes com essa alteração. Ou seja, é todo um problema associado a muito disto que o Ruben acabou de dizer. E quando vocês percebem realmente quem é que são, não interessa todos os títulos que estão associados a vocês e a outrem, se as coisas mudarem, se vocês souberem qual é que é o vosso foro próprio, privado, emocional e saber para onde é que querem ir, pá, a partir daí muda-se o plano, como diz o Ruben deu aquele exemplo, é andar para a frente a pensar que alguém vai aqui nos salvar. Claro. Mas isto é muito importante porque esta imprevisibilidade às vezes afeta-nos tanto porque nós ficamos afetados com coisas que não são propriamente aquilo que a imprevisibilidade foi atuar. Vocês sabem que ver a fórmula do sucesso não é algo que seja fácil, principalmente estes livecasts. E nós percebemos muito bem isso e também percebemos que o alcance que este tipo de episódios tem nesta fase do projeto, hoje é fevereiro, início do mês de fevereiro de 2025, e eu espero que tu estejas a ouvir este episódio, por exemplo, em 2026. O alcance que nós temos neste projeto pode até ser reduzido pelos temas que nós abordamos aqui. E queremos que percebas que esse não é o nosso objetivo principal aqui. O nosso objetivo principal é, primeiro, desafiar o ego que está desse lado. Estes temas, quando nós começámos a estudar sobre eles, primeira coisa que nós fazemos, primeira coisa que eu faço hoje em dia, quando acabo de gravar um episódio, é ouvi-lo. E quando eu o ouço, eu penso assim: se estivesse a ouvir estes gajos aqui, estes dois gajos que estão à minha frente, se eu os estivesse a ouvir em 2019, eu ia pensar assim: mas o que é que estes bananas estão aqui a Yeah. falar? Isto é genuíno, porque lá eu tinha uma coisa chamada ego. Toda a gente tem ego. Yeah. É um mecanismo de defesa. E hoje ainda tenho, o Bruno ainda tem, e a pessoa que nos está a ouvir neste momento, esta mensagem que eu estou a passar, tem um ego se calhar ainda maior do que o nosso. E dizem-me assim, mas é um ego justificado. Está tudo bem. E o ego não é mau. Mas o ego não é mau quando não vos bloqueia de novas aprendizagens. Claro. E é preciso fazer este balanceamento. O ego não é mau porque é um mecanismo de defesa. E é tal e qual como o medo. O medo não é mau. É um mecanismo de defesa que nos permite tomar decisões para nos manter vivos. Ponto. Às vezes nós vemos ameaças que não são ameaças nenhumas. E é aí que vem o medo, que não é um medo lógico, não é um medo Yeah. que faça sentido para a nossa, não seja uma ameaça real, é um medo fictício. E o ego tem esta parte da segurança também. Então, quando vocês ouvem um episódio destes, e se vocês ouviram até esta fase do episódio, primeiro, parabéns. Gosto de dizer em todos os episódios parabéns, porque temos noção que são temas complexos. Temos noção que são temas que desafiam o status quo. Temos noção que são temas que vocês não ouvem falar em mais lado nenhum no YouTube. Temos alguns podcasts que não portugueses onde abordam, mas em Portugal, se conhecerem algum projeto deste estilo, por favor, partilhem, porque nós queremos conectar-nos com essas pessoas. Genuinamente. Não é para crescer subscritores, não é para Não, nada não. disso. Para aprender, para Nós discutir. é para crescer intelectualmente, para Yeah. crescer em conteúdos. É para amanhã chegarmos aqui e dizermos: falámos com a Fórmula do Insucesso, que é um projeto paralelo à Fórmula do Sucesso no universo paralelo, e eles deram-nos estes insights e mudaram esta forma de pensamento. E é isto que nós gostamos de fazer aqui. Portanto, se tu te identificas com, primeiro, os temas que nós falamos, depois, um grupo de trabalhos deste estilo, as pessoas que chegam até nós e que estiveram na nossa masterclass, e para quem não nos conhece nesse sentido, nós fazemos no Patreon, na nossa comunidade de Patreon, que está aqui na descrição, nós fazemos masterclasses onde passamos temas aos nossos Patreon, patronos, neste caso. E as pessoas se juntaram lá
o que disseram, porque nós lá abrimos as câmaras e os microfones e estamos todos a falar como estamos aqui, o que Partilha. nos disseram foi claramente: eu sinto falta de um grupo Yeah. para poder discutir estes temas. Trazer livros, trazer ideias, trazer temáticas, Desafios. desafios, e foi, ou seja, isso foi uma das coisas que mais me orgulha, ou seja, não só o que passámos, a experiência que ouvimos todos, e isto é muito importante, que é, as pessoas, normalmente nós estamos deste lado, nós falamos para esse lado assincronamente, tipicamente, e passamos muito conteúdo, refletimos, mas quando as pessoas trazem justificações incríveis, pessoais, de Sim. tudo aquilo que nós falamos, é esplêndido. Porquê? Porque nós partilhamos os métodos, aplicamos, eu partilho com o Ruben, partilhamos com mais algumas pessoas, mas alguém diz: olha, eu ouvi isto, apliquei, a minha vida mudou aqui, mudou acolá, e passei de ser assim, passei a ser desta maneira. E isto, esta criação de comunidade. E o Ruben tocou num ponto muito, muito, muito interessante, que foi, que para mim, não vou acrescentar mais, mas nós estamos aqui a fazer alguma coisa para ser ouvido em 25, em 26, em 27 e por aí fora. E porquê? Porque nós próprios vamos crescendo todos os dias e estas temáticas, se hoje ainda não forem adequadas para ti, reouve isto daqui a 6 meses. Ou seja, vai aprender mais qualquer coisa e vem daqui a 6 meses consumir este conteúdo. Porque muitas das vezes, o Ruben disse em 2019, se calhar não estava para nos ouvir. E termino esta minha intervenção com algo que mudou a minha vida e aqui a questão mais egóica nos últimos tempos, que foi: nunca sejas um copo cheio. A partir do momento que tu és um copo cheio, qualquer água que entrar vai transbordar e tu não vais aprender nada. Ser um copo meio cheio, ou seja, deixa vir e vai vazando às vezes, ou seja, vai deixando Que não cair te aquilo que não interessa e vai deixando entrar aquilo que pode fazer a diferença. E às vezes o que faz a diferença hoje pode não ser o que faz a diferença daqui a um tempo, mas tu fores deixando cair a água que não interessa e deixando continuar a entrar aquilo, uma coisa que vais aprender, sem dúvida, ao longo desta caminhada e desta aprendizagem. Eu, na segunda-feira, num jantar com colegas, disse isso mesmo, que aprendi mais no último ano com algumas obras às quais me dediquei a ler, e uma delas falámos aqui hoje, a República de Platão, e o Rubem noutras obras, e trocamos ideias. Aprendi mais que se calhar aprendi na minha licenciatura, no meu mestrado, no meu percurso de doutoramento. Não quer dizer que lá não tenha aprendido ferramentas práticas para utilização, ferramentas de aprendizagem, ferramentas de aprender a aprender, mas nada disso te faz questionar aquilo que tu és. E quando tu entras em obras com temas como este que eu e o Ruben aqui estamos a fazer, e quando perguntamos, quando metes o anel, o que é que tu vais fazer, ou seja, quando ninguém está a ver aquilo que tu vais fazer, é mais importante quando as pessoas estão a ver, isso faz-te doer, isso faz pensar, isso faz-te desconstruir. Se calhar a pessoa que tu foste durante 10, 15, 20 anos e pensar assim: mas eu já não sou aquela pessoa. Mas é aí que tu vais fazer a diferença, e se calhar é aí que te preparas para ouvir coisas como estas, e que espero que nós continuemos nos próximos meses e anos a fazer coisas ainda mais complexas, porque significa que nós próprios também estamos a crescer a cada dia que passa. Obrigado pela tua presença. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.